Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu quero estar falando um pouquinho sobre o plano de salvação. Mas antes, eu quero estar orando juntamente com você. Feche os seus olhos e ore juntamente comigo. Maravilhoso Pai, Senhor meu Deus, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Pai amado, nós queremos neste momento te adorar, te exaltar, porque só tu és digno de toda honra e toda glória. Te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, pelo sacrifício, por amor às nossas vidas. Senhor amado, fica conosco durante esses momentos em que vamos estudar um pouquinho da sua palavra. Abençoa cada um, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Eu quero estar lendo, primeiramente, um verso muito conhecido, que está em João, no capítulo 3, e o verso 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Verso lindo, maravilhoso. Nós sabemos que, desde o início, o plano do nosso Deus era nos dar, quando Ele criou o homem, o Adão e Eva, era dar uma vida eterna de felicidade, de paz, juntamente com Ele, desfrutando do paraíso, desfrutando de tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Mas o pecado separou o homem do Senhor, separou o homem do Pai. Mas como Deus, o amor do nosso Deus é infinito, Deus, Ele nos amou muito antes de nós existirmos. Ele nos amou primeiro. E Ele provou esse amor da maneira mais linda que podia e que pode existir. Deus, Ele conhece o meu coração, Ele conhece o teu coração. E Ele sabe o quanto somos falhos. Então, Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer numa cruz, para vir aqui se fazer homem como eu e você, sofrer tudo o que sofreu e nos deixar um exemplo a ser seguido, um exemplo de que Jesus venceu este mundo e hoje Ele está ao lado do Pai, olhando por mim e por você. Mas quando o Senhor Jesus passou por este mundo, deixando aqui o exemplo a ser seguido, e quando Ele subiu para as nuvens, subiu para os céus, Ele não nos deixou sozinhos, Ele não nos deixou órfãos, Ele deixou o Espírito Santo para nos direcionar, para nos conduzir, para nos ajudar. E o que nós devemos fazer é aceitar o Senhor Jesus e todos os dias renunciar ao pecado, renunciar à nossa carne, renunciar este mundo e termos a convicção de que Jesus
foi preparar um lugar para mim e para você, um dia novamente poder estarmos junto com o Pai. Mas como iremos? Qual é esse plano? Qual é esse trabalhar de Deus? Eu costumo ensinar as crianças, pregar para as crianças, e fazemos sempre uma ilustração. Como, por exemplo, a vida de Zaqueu. Quando Jesus estava aqui na terra, Jesus estava dando o exemplo para todas as pessoas, pregando, falando do Pai, ensinando os discípulos, fazendo milagres, maravilhas, ensinando perdão, ensinando como deveríamos prosseguir. Deixou aqui o mandamento de que nós devemos adorar o nosso Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, e que nós devemos amar o nosso próximo. E todos conhecem a história de Zaqueu. Zaqueu, o publicano, era um homem que agia de maneira errada. Era um homem que pegava o que não era seu. Ele cobrava os impostos, mas ele não cobrava somente o que era para cobrar. Ele cobrava mais. Ele fazia coisas que eram injustas com o povo. E aquele coração cheio de maldade, cheio de ganância, cheio de pecado, aquele coração de Zaqueu estava sujo perante os olhos do nosso Pai. Uma pessoa com coração igual a de Zaqueu, fazendo coisa errada, roubando, mentindo, enganando as pessoas, não tem como ir morar nesse lugar maravilhoso que Jesus foi preparar para mim e para você. Mas um certo dia, Zaqueu ouve falar que Jesus iria passar num determinado lugar. Zaqueu não era qualquer um. Zaqueu era um homem conhecido, um homem de nome, um homem importante. E Zaqueu, todos sabem, Zaqueu era um homem de baixa estatura. E naquele momento, ele sabia que muitas pessoas seguiam Jesus, iam atrás de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. E Zaqueu ficou curioso. Eu quero conhecer quem é esse Jesus que todo mundo fica andando atrás dele. Quem é esse Jesus? E Zaqueu se apressa antes de todo mundo, sabendo que Jesus ia passar por aquele caminho. Zaqueu sobe em uma árvore, porque ele pensa assim: a hora que Jesus vir, vai vir com a multidão toda, são tudo altos, eu não vou conseguir ver Jesus, eu quero ver, eu quero ouvir. E Zaqueu então sobe naquela árvore e fica ali esperando. Quando Jesus está vindo com a multidão, se aproxima, não esperava Zaqueu que Jesus o conhecia muito antes. Zaqueu estava ali com o propósito de conhecer Jesus, mas Jesus já conhecia Zaqueu assim como conhece eu e você. Assim como Jesus conhece o meu coração, sabe o que tem aqui dentro do meu coração? Jesus conhecia o coração de Zaqueu. E Jesus chama Zaqueu pelo nome. Eu imagino Jesus chegar embaixo daquela árvore, olhar assim, ó. Zaqueu, ô Zaqueu, vem, desce daí,
desce daí, porque hoje eu vou dormir lá na sua casa. Que coisa maravilhosa, ser chamado pelo nome. Olha a intimidade que o Senhor tem conosco. Mesmo antes de nós aceitar Ele, Ele já nos conhece, Ele já tem um plano. Ele nos chama pelo nome, Ele conhece eu e você desde lá do ventre da mãe. E neste momento Ele chama por Zaqueu. Zaqueu com aquele coração terrível, pecador, desce, talvez emocionado por ser chamado pelo nome entre tantas e tantas pessoas. E Jesus, naquela noite, vai para a casa de Zaqueu, passa a noite na casa de Zaqueu, ceia com Zaqueu. Imagino como é gostoso a gente receber uma visita, a gente preparar, oferecer algo para a visita. Agora pense, Jesus estava na casa de Zaqueu. Às vezes eu fico imaginando qual será que foi a conversa que Jesus teve com Zaqueu ali durante aquela noite, aquele tempo que ele estava ali na mesa. Sobre o que será que Jesus falou com Zaqueu? Que o coração de Zaqueu foi transformado. Zaqueu ouviu a palavra vindo do Mestre. Zaqueu deu ouvido e o seu coração foi transformado. É assim que o Senhor Jesus faz na minha vida, na tua vida. Lá atrás, o meu coração, o teu coração, estava igualzinho de Zaqueu, cheio de pecado, cheio de sujeira, cheio de vergonha, cheio de coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus. Estava assim, ó, longe de Deus, longe. Mas quando nós deixamos Jesus entrar na nossa casa, no nosso coração, Ele bate. Se nós abrirmos a porta do nosso coração e receber Jesus, Ele vai transformar o nosso coração. E aquele coração que era sujo, que era cheio de pecado, vai passando por uma transformação pelo sangue do Senhor Jesus, o qual nós passamos a crer no sacrifício que Jesus fez naquela cruz por mim e por você, para nos purificar, para transformar o nosso coração pecador. E nós aceitamos a Jesus, nós aceitamos o sacrifício de Jesus, assim como nós cantamos aquele hino bem conhecido que fala: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E quando nós aceitamos a Jesus, deixamos Jesus entrar no nosso coração, que maravilha! Em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 11, diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, deixamos Ele transformar o nosso coração, andamos com Ele, guardamos no nosso coração os seus mandamentos, renunciamos este pecado, esse mundo de pecado, renunciamos o nosso eu e podemos dizer, como Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo passa a viver em mim, como passou a viver na vida de Zaqueu, o nosso coração é transformado. Então,
vem aqui o plano de salvação, o que o Senhor tem preparado para mim e para você. Um lugar para nós estar juntamente com o Pai. Um lugar aonde não haverá mais choro, aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais morte, aonde nós recebemos o nosso galardão. É esse o lugar que o Senhor Jesus está preparando para mim e para você. Mas para isso, nós precisamos viver todos os dias a transformação. Todos os dias pedir a sabedoria do Senhor Jesus, sabedoria do Espírito Santo. Nós precisamos todos os dias estar nos alimentando da sua palavra, estarmos orando, jejuando, buscando o Senhor, renunciando os prazeres deste mundo, para que nós possamos crescer na nossa intimidade com o Pai, na nossa intimidade com o Espírito Santo, para que nós possamos nos achegar mais perto do Senhor. E nesse dia tão maravilhoso, nós podemos receber a nossa coroa, o nosso galardão. Ouvirmos o Senhor falar: vinde, benditos do meu Pai. Isso será maravilhoso. O Senhor pegar o livro da vida, folhear e ter o nosso nome escrito, para juntos, eternamente, nós vivemos com o Pai. Amém? Que nós possamos, todos os dias, almejar o céu, almejar a transformação, recusarmos o pecado, almejar uma vida transformada, que nós possamos todos os dias falar, convidar Jesus para vir dormir na nossa casa, para que venha fazer morada na nossa casa, no nosso interior, no nosso coração, na nossa mente. Que o Senhor venha ser o centro da nossa vida, que o Senhor venha ser a prioridade na nossa vida, para que nós possamos voltar para o nosso lar, para que nós possamos estar novamente junto com o Pai, desfrutando de coisas que a Bíblia diz que nem em pensamentos nós conseguimos imaginar o que o Senhor tem preparado para mim e para você. Amém? Senhor meu Deus, muito obrigado por esse momento que passamos na Tua presença. Senhor, neste momento, Pai, vem fazer morada no meu coração. Faz morada, Pai, no coração daqueles que neste momento estão falando: Senhor, eu te aceito. Senhor, eu abro a porta do meu coração para que o Senhor venha fazer morada. Que venha haver transformação na nossa vida, de dentro para fora. Senhor, que nós possamos ter sabedoria, ter direção, ter força, discernimento, Pai, para renunciar a este mundo, renunciar a esses pecados, coisas que não te agradam, para que nós possamos todos os dias almejar comunhão contigo. Que nós possamos dizer todos os dias: ora vem, Senhor Jesus. Que nós possamos ter saudade do nosso lar, almejar estar contigo, Pai. É o que eu te peço e agradeço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.